Lembra daquele problema que a gente discutiu? Um elevador subindo com velocidade v, né? E há uma componente da aceleração para cima, certo? Que é A. A questão é, eu tenho um corpo, sei lá, de massa M aqui, e quais são as forças que atuam sobre esse corpo? Peso. Normal, não é isso? Vamos botar aqui. Peso e normal. A questão é como é que a gente compara normal com peso? Quando ele está subindo com aceleração A. Bom, depende do valor de A, não é isso? Se eu tomar o caso 1, A igual a 0, o que é que eu posso afirmar? E então? O módulo da normal é igual ao módulo do peso. Mas como vetor, a normal é um vetor que aponta na direção vertical para cima e o peso para baixo. O segundo caso é A maior do que 0. E aí o que acontece? Então a normal é maior que o peso, de tal maneira que a resultante das forças, somando vetorialmente normal com peso, dá uma componente vertical para cima, que é Fz igual a N menos P. E essa força resultante termina imprimindo uma aceleração, e essa componente Z igual a M vezes a aceleração. Se a aceleração é positiva, Fz é positiva e significa que N é maior do que o P. E o caso oposto, né? A menor do que 0, então a normal é menor que o peso. Certo? Bom, essa aqui é uma motivação para a gente agora abordar esse problema 2. Qual é o problema 2? Eu tenho uma partícula que eu ponho para oscilar, presa por um fio, e ela executa um movimento no plano vertical, um movimento de oscilação, onde ela atinge um ângulo máximo θ e um ângulo máximo θ do outro lado. E eu marquei aqui 3 situações. As 2 situações extremais e uma situação aqui em que o fio está na vertical. E a brincadeira que eu quero fazer é exatamente análogo do que eu fiz aqui. Primeiro, quais são as forças que agem sobre este corpo? Então, coloco o peso aqui. O que mais? Então, aqui quando eu tenho um fio que imprime uma força no corpo, a gente chama de tração ou tensão. Então, vamos chamar de tração. Então, eu botaria tração. A tração tem de ser em que direção? Sempre ao longo do fio, concorda? Então, nessa situação B, eu vou ter algo assim, né? A tração para aqui e o peso para cá. E nessa situação C, o que a gente pode afirmar? A tração está em que sentido? Em que direção? Ao longo do fio, certo? Então aqui está a tração. E o peso? Vertical para baixo, né? Tá certo. Então o que eu quero saber é o seguinte. Fazer algo análogo do que a gente fez aqui. Como é que a gente compara a tração e o peso nessas situações? Quem é maior? O módulo da tração ou o peso? Certo? Para isso, a gente vai relembrar o que acontece no movimento circular. Se eu tenho uma partícula efetuando um movimento circular, digamos que com a velocidade linear, o módulo da velocidade é constante. Quanto é a aceleração dessa partícula? Não é 0. Porque a aceleração é um conceito vetorial. Se houve variação do vetor velocidade, vai haver aceleração. E por que o vetor velocidade está mudando aqui? Porque em cada instante ela aponta em direções diferentes, certo? Aquela componente da aceleração responsável por mudar o módulo da velocidade é a aceleração tangencial e aponta na mesma direção da velocidade. A componente responsável por mudar a direção da velocidade é o quê?
a aceleração centrípeta ou aceleração normal. E ela é responsável por mudar a direção da velocidade. E há um cálculozinho que se pode fazer que mostra que a aceleração centrípeta é igual a quanto? Qual é a relação entre a aceleração centrípeta, a velocidade e o raio da trajetória? V2 sobre R, onde R é o raio da trajetória, né? Ou se eu quiser, V eu posso escrever como ômega R, ômega é a velocidade angular, isso é ômega 2 vezes R2 sobre R, ômega 2R. O que é que isso aqui tem a ver com esta situação? Vamos imaginar nessa situação B. No ponto B, a pergunta é: quem é maior, a tração ou o peso? Ou são iguais? São iguais? O que é que vocês acham? Então só tem duas forças atuando nesse corpo, concorda? A tração e o peso. Então o que é que eu preciso saber para olhar, para saber quem é maior? Descobrir qual é a resultante dessas forças. Então nessa situação em que ele está oscilando, quando ela passa aqui embaixo, a resultante dessas forças é nula ou não é? É nula? Agora, compara com essa situação aqui. Essa partícula aqui fazendo um movimento circular. Ela tem aceleração centrípeta, não tem? Se ela tem aceleração, tem de ter o quê? Uma força resultante que seja responsável por essa aceleração, concorda? Mas essa partícula aqui não está executando um movimento circular? Quando ela passa aqui embaixo, ela tem velocidade? Tem. E o movimento é curvo? Essa velocidade tem a direção sempre igual ou está mudando a direção? E quem é que muda a direção dessa velocidade? Então, se tem aceleração centrípeta, tem de ter o quê? Força resultante. E agora me respondam. Quem é maior? A normal, a tração, desculpe, ou o peso? Peso. Então, vamos lá. Se o peso for maior, hipótese 1. P maior do que a normal. Se o peso é maior do que a normal, para onde aponta a resultante? Para baixo. Então, se houver aqui uma resultante, naquele movimento, se há uma resultante para baixo, compara aqui. A aceleração centrípeta aponta em que direção? Na direção do centro do movimento. Espera aí, nesse movimento aqui, em que direção está a aceleração? Em que sentido? Onde é que está o centro do movimento aqui? Aqui. Então esse corpo está acelerado para cima. Conclusão. Eu tenho de ter uma aceleração resultante para cima. Então eu tenho de ter uma força resultante para cima. Conclusão. A normal é maior do que o peso. Ou seja, esta situação, quando ele passa por aqui, é exatamente análoga a esta aqui. Quando o corpo está com aceleração positiva para cima. A diferença é que a aceleração aqui, em vez de significar um aumento no módulo da velocidade, a aceleração está significando o quê? Mudança na direção da velocidade. A velocidade que antes tinha uma componente para baixo, quando o corpo passa por aqui, passa a ganhar uma componente para cima. Então ela tem de ser para cima. Está claro?